Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. Hoje o Família na Real vai tratar de um tema que ganhou força nos últimos dias e que tem gerado muitas dúvidas, especialmente após a repercussão do caso da influenciadora Virgínia e do jogador Vini Júnior. A notícia de que Virgínia estaria levando objetos pessoais para a casa do jogador, como roupas, sapatos, itens de uso íntimo, levantou uma discussão que no direito das famílias é muito comum. Quando o namoro começa a se aproximar de uma união estável. É aí que entram expressões como namoro qualificado, intenção de constituir família, convivência e publicidade da relação. Mas, afinal, o que realmente caracteriza uma união estável? Levar pertences para a casa do parceiro é suficiente? E o que diferencia um namoro público de uma relação que gera efeitos jurídicos? Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Eu e o professor Elton Costa, parceiro de programa, servidor do TJ Maranhão, lotado na Vara de Família de Caxias Maranhão, mestre em Direito de Gestão de Conflitos, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, vamos esclarecer tudo isso hoje, com linguagem simples, direta e acessível, para que você entenda onde termina o namoro e onde começa a união estável aos olhos da lei. Seja muito bem-vindo, meu amigo e parceiro. Boa tarde, Rosa. Boa tarde. Sempre a satisfação e, como sempre, Família na Real trazendo temáticas atuais, polêmicas e com aquele viés de levar informação qualificada para o telespectador de uma forma simples e mais didática possível. Né? Pois é, a gente deu boa tarde aqui, porque a gente está gravando, né, o programa, mas o nosso telespectador vai assistir de manhã ou de tarde, dependendo do canal que ele esteja. Então, seja muito bem-vindo à família e você, telespectador, que você possa aí, aproveitar muito bem esse programa, porque o tema é palpitante, né? Nós sabemos que a Virgínia, a influenciadora, ela sempre dá muito alcance ali nas redes sociais, porque ela é uma pessoa que realmente trabalha no digital fortemente, ativamente, e recentemente ela se envolveu com o jogador Vini Júnior e o pessoal está com essa dúvida, porque ela postou um stories dizendo que levaria os itens, né, pessoais para a casa dele. Eu não sei se ele mora na Europa, não é? Isso. Acredito que sim, porque eu não sou muito de acompanhar futebol, então eu realmente acompanho vamos dizer, as notícias que estão ligadas à nossa área de atuação. E surgiu logo a pergunta. Doutora Rosa, e se a Virgínia levar tudo isso para lá, começar a dormir lá, isso vai caracterizar uma união estável? E aí eu já começo com essa pergunta para você, Elton. Perfeito, Rosa. Olha só, realmente a Virgínia, né, uma grande influenciadora, e sempre está ali nos holofotes e, uma vez por outra, como é o caso dessa situação, acaba nos trazendo uma possibilidade de dialogar, né, fazer essa conexão com as questões relacionadas à nossa área de atuação e aqui do programa Família na Real, que é o direito de família, direito das famílias, enfim. O Vini Júnior, ele é um jogador do Real Madrid, né? Mora em Madrid, e eles começaram esse relacionamento amoroso e ela postou, né? Como você bem disse, que, acho, salvo engano, até tem um vídeo dela circulando, fazendo compras em Madrid. Isso. E dizendo, isso aqui vai ficar na casa dele, isso aqui eu vou levar para o Brasil, etc. E aí realmente surgiu essa dúvida. Bom, ela começou a levar objetos pessoais para a casa dele. Isso pode configurar, isso ensejaria ou levaria a possibilidade de se configurasse uma união estável? Olha só, acalmai-vos vossos corações, tá? Que o simples fato, ou, no caso, um fato de repercussão gigantesca como essa, mas o fato de alguém levar os seus objetos pessoais para a casa do namorado ou para a casa da namorada não configura, por esse motivo especificamente, uma união estável, né? Nós podemos imaginar que isso
É muito comum, inclusive, hoje em dia, quando os namoros, né, as relações afetivas, e aí hoje tem várias denominações, inclusive, né, além de namoro, mas quando as relações afetivas começam a se estreitar, ou não, né, aqui nos parece que é algo bem recente, mas também não nos cabe dizer em que momento as pessoas devem colocar as escovas de dente, né, no mesmo potinho. Enfim, isso vai da situação de cada um, do entendimento de cada casal. Mas o fato dessa pessoa, né, no caso da Virgínia, levar esses objetos pessoais dela para a casa do Vini Júnior, não configura necessariamente uma união estável. É muito comum, inclusive, que as pessoas, ao se relacionarem e com o passar do tempo desse relacionamento, busquem situações que sejam mais cômodas. Por exemplo, levar objetos de higiene pessoal, levar roupas, né? Levar objetos de trabalho, por exemplo. Então, imaginemos que alguém vai ter uma namorada ou um namorado, mas ele trabalha em home office. Então, ele pode muito bem ter um aparelho à disposição lá na casa da namorada, já que ele vai passar os finais de semana, ou ele ter lá a sua escova de dente, né, para evitar ter que toda vez ou comprar uma ali quando vai visitar, quando vai conviver, enfim. Essas questões, esses detalhes, esses objetos de uso pessoal são, né, de fato, coisas corriqueiras e comuns que as pessoas levam quando os laços afetivos vão se estreitando. Sim. E isso não significa necessariamente que é uma união estável. Eu vou passar, como ela está dizendo, vai passar uma temporada em Madrid na casa dele. É muito cômodo e muito razoável que ela leve e deixe lá objetos de uso pessoal, né, que evita, inclusive, por comodidade, que ela fique transportando numa valise ou numa mala, né, coisa do tipo. Imagino eu que as malas dela devam ser muitas, né? Então já imaginou, toda vez que ela for viajar, aquele monte de mala no aeroporto, ela pode reduzir e deixar roupas na casa dele, da mesma forma que ele poderia também, né? Eu vou passar, estou indo sempre ao Brasil, vou passar férias, poderia já deixar alguns itens pessoais na casa dela. Mas até de um familiar, né? Então, isso. Da mesma forma, se ele viesse para cá, da mãe dele, né? Então, assim, a situação é bem tranquila em relação a isso. A gente sempre fala por aqui, Elton, que a gente aproveita os casos das pessoas famosas para fazer esse link com o direito das famílias e esclarecer institutos importantíssimos, como esses que nós estamos trazendo aqui, que é união estável, falar um pouco do namoro qualificado, do namoro simples, expressões trazidas aí pela doutrina, pela jurisprudência da nossa área, né, que são tribunais superiores. Então, a gente quer aproveitar esse programa para trazer para você, telespectador, todas as informações sobre direitos, né? Aqui o nosso programa tem esse intuito de educar para os seus direitos, o que de fato você vai ter direito no namoro, na união estável, no casamento. Então é tudo isso que a gente quer tratar nesse programa, então fica aí que está muito bom, né, Elton? Excelente. E assim, o que é que a gente tem que ter em mente nesse momento inicial? Sim. Se de fato essa situação, especificamente falando, de levar pertences de uso pessoal para a casa do namorado ou da namorada, isso configura união estável. Então, repetindo, acalmai os vossos corações, que, né, acredito que muita gente que vai nos assistir deve estar pensando, opa, eu faço isso, e agora? Será que eu já corro o risco de esse namoro acabar, eu receber lá um processo de união estável? Então, não. Calmem seus corações que só por esse motivo não se configura união estável. Se esse relacionamento vai virar união estável, aí no transcurso do programa a gente vai dialogar sobre isso. E aí, Rosa, aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando de namoro, relacionamento afetivo, o programa também vai trazer sobre namoro qualificado. Então eu queria que você trouxesse para a gente qual a diferença jurídica, aí no campo de vista, né, jurídico, sim, entre namoro qualificado e união estável. Tá ótimo. Elton, a gente tem essa preocupação de explicar essa diferença porque, sob o ponto de vista legal, o namoro, ele não traz qualquer consequência, ou seja,
A pessoa que namora com a outra, ela não vai, por exemplo, ter direito a uma pensão alimentícia ao término do relacionamento. Ela não vai ter direito à ameação, no caso do final do namoro, ou seja, ela não vai ter que partilhar os bens que ela adquiriu durante a relação. O direito que permanece, que é irretocável, é em uma situação que aqueles namorados tenham tido filhos, né? Pode acontecer de realmente ter sido só um namoro e eles terem tido filhos, ou um filho. Então, o direito dessa criança, ele é irretocável em relação a alimentos, convivência, guarda, mas falando-se aqui dos direitos dos parceiros, que é o que a gente quer focar nesse programa, a legislação visando exatamente afastar a união estável naqueles relacionamentos que eram namoro, ela trouxe uma denominação chamada de namoro qualificado. E por quê? Hoje, a gente sabe, já conversou por aqui sobre esses institutos, até porque a gente sempre traz, Elton, de uma forma nova. Né? Então, a gente já falou de união estável, mas a gente quer trazer agora o caso da Virgínia e do Vini, né, com configurações, com situações diferentes. Por quê? Porque o direito das famílias é isso, é dinâmico, ele realmente representa a vida diária das pessoas, das famílias. Então, todo dia é uma dúvida, né? Especialmente quem acompanha hoje redes sociais, que todo dia um famoso tem algo a dizer, tem algo a compartilhar, suas vidas são, né, bastante ali atrativas para as pessoas que gostam de acompanhar. E a gente traz com o intuito de fixar melhor para o nosso telespectador a diferença, os seus direitos. Então, sempre que eles ouvirem, olha, união estável, a doutora Rosa e o doutor Elton estavam conversando sobre o caso da Virgínia. Então, a gente aprendeu que namoro não vai gerar um efeito legal, não vai trazer direitos para você que está no namoro. Né? Por outro lado, como existe hoje, os namoros eles estão muito sérios, vamos dizer assim. A gente já falou até nisso também, especialmente depois da pandemia, em 2020, quando as pessoas tiveram essa necessidade de isolamento social e os casais não queriam ficar separados, circulando também não podia, o que é que começou a existir? Não, vamos morar juntos, né? Só que esse morar juntos, ele é bastante perigoso quando você não tem ali uma clareza da natureza da sua relação. Caso essa relação seja considerada união estável, ela vai gerar direitos e deveres jurídicos, legais. Então, o que a própria doutrina jurisprudência começou a discutir? É algo que já acontecia há muito tempo, esse termo namoro qualificado, contrato de namoro, são termos bastante antigos na jurisprudência. Porém, na pandemia, isso veio à tona, né? Isso se intensificou. Contrato de namoro, então é como se fosse uma blindagem patrimonial, o contrato de namoro que a gente vai conversar aqui. Então, o namoro qualificado é uma situação que é de namoro. Inclusive, tem autores que, olha, namoro qualificado não existe, isso é uma invenção. Mas a jurisprudência, ela já sim validou esse termo como uma forma de diferenciar, né, o namoro do namoro simples, que é aquele namoro que tem um envolvimento menor, que não tem essa seriedade de dormir na mesma casa, de viajar juntos. É algo que eu acho que no mundo moderno nem existe mais, né? Era mais o nosso tempo ali, que a gente tinha um namoro menos, que a gente se envolvia menos, né? Eu lembro que para eu viajar com meu namorado era uma luta, né? Mamãe, eu posso, era quase um pedido de casamento, os pais tinham que se falar para autorizar uma viagem. E hoje não, hoje os casais que começam a namorar um mês, estão dormindo juntos, viajam, né, tranquilamente, naturalmente, mas é importante para esse efeito legal, para diferenciar e a pessoa saber, olha, eu estou tendo namoro ou eu estou tendo união estável. Então, o namoro qualificado é essa conotação mais séria do namoro, mas mesmo sendo sério, não vai gerar qualquer direito aos parceiros envolvidos ali na relação. Perfeito, Rosa. E aí você falando de como as coisas aconteciam no nosso tempo, eu me lembrei que realmente tinha toda uma ritualística. Então, assim, vamos tentar transportar, né, essa ritualística de uma forma simples para que
o nosso telespectador possa entender como seria esse namoro qualificado, Sim. né? O namoro prime, por assim dizer. Antigamente, quando a gente começava a namorar, você não apresentava, você não chegava para a família do seu namorado ou da sua namorada com uma semana, um mês. Aquilo tinha todo um procedimento. Então você chegava, comunicava, depois de um certo tempo você convidava para conhecer. Então o namorado ia na casa da namorada para um almoço, para um jantar ou vice-versa, e as famílias começavam a se conhecer. A gente poderia fazer esse paralelo que nessas circunstâncias, por exemplo, começava a se qualificar o namoro. Ou seja, dava-se um passo a mais numa situação de que, olha, aqui a gente está namorando, Sim. mas não é mais um namoro simples, aqui é um namoro sério, que a gente pode ser que, se tudo correr bem, né, até as famílias, olha, se tudo correr bem, se tudo der certo, quem sabe lá na frente se passa para outra fase do noivado e depois se pensa em casar. Então, o namoro qualificado, que hoje é jurisprudencialmente aceito, como você muito bem trouxe, seria essa fase do namoro, que já passou daquela fase de namorico, que a gente chamava antigamente, e se tornou uma coisa mais séria, onde as famílias já têm conhecimento, onde a sociedade, né, aquele ciclo social já sobe, ele é um casal, eles já estão namorando, né, é um namoro sério, ó, fulano tá, pai, deixou de ser, não está mais só ficando, agora está namorando sério, né? Então a convivência fica mais estreita, e como você muito bem pontuou, depois da pandemia, esse conviver, entre aspas, né, o namorado conviver mais frequentemente, ou até dividir o mesmo teto por algum período com a namorada, se tornou mais comum, né? Pelas circunstâncias, obviamente, sanitárias. Então, depois disso, acabou que virando meio que uma rotina, né? Então, deixou-se, inclusive, até de ser meio escandaloso, né, o namorado como antes, passar final de semana na casa da namorada, né, inclusive com os pais em casa, isso acabou se tornando uma coisa mais tranquila. Antigamente os pais obrigavam até a casar. Dormiu escondido na casa do namorado, vai ter que casar, né? Não sabia nem se a mulher tinha engravidado, se tinha acontecido alguma coisa. Dormiu, casa, né? Eu sou do tempo, assim, né, Rosa, que se você reunir a família e se ia ter namorado na casa, ia dormir no quarto com o filho, né, com o irmão, se tivesse, ou então no quarto de hóspede, praticamente trancado. Exato. E a filha ia dormir no quarto dos pais. Por isso que muitas vezes saía escondido. Isso. E depois, quando descobriu os pais também, aí complicava o negócio. E um detalhe importante, Elton, também, é que a união estável, ela é considerada pela nossa Constituição Federal como uma entidade familiar. Né? Então, a minha pergunta, inclusive, tem a ver com isso, porque o namoro, ele não é considerado uma família. A união estável, ela é considerada uma família. E, diga-se de passagem, não há que se considerar família apenas quando existem filhos. Não. Então, a família é ali uma relação entre aqueles parceiros, né, que eles têm essa intenção, existe o afeto entre eles e que eles têm essa intenção de viver uma família. E quando é que, na sua opinião, começa a existir essa evolução, né, do namoro qualificado para a união estável? Perfeito, Rosa. Essa linha, né, como a gente costuma dizer, ela é muito tênue, né? Então, diferentemente do casamento, que é um ato formal, nós já tivemos, inclusive, né, programas sobre isso, então está lá formalmente registrado o casamento. A união estável, ela é uma situação fática, ou seja, ela acontece no campo da vida, do cotidiano das pessoas, antes de se tornar uma questão jurídica. Sim. Na maioria das vezes, né? Normalmente as pessoas já estão convivendo em união estável e depois ou procuram um cartório, ou procuram um advogado, um judiciário para formalizar isso. O que acontece? Antigamente, trazendo para a questão da coabitação, que foi essa, né, o termo inicial. Antigamente, quando se falava assim, olha, eu vou morar junto com fulano, vou morar junto com ciclano, ali já se tinha certeza que estava nascendo uma união estável. Né? Há alguns anos, ninguém ia morar com outra pessoa se não fosse para constituir uma família. Sim. Obviamente, as relações pessoais, né, e afetivas, elas são dinâmicas, como você trouxe agora há pouco, e isso foi mudando. Hoje as pessoas, inclusive, convivem sob o mesmo teto, namorando por determinados períodos de tempo. Então, mas a coabitação, apesar de não ser, a gente vai ver isso daqui a pouco, necessariamente uma comprovação de uma união estável, mas o fato de duas pessoas
começarem a morar juntos por um longo período de tempo, pode se configurar, pode se tornar um indício de que aquilo é uma união estável. Aquisição de patrimônio comum. Não quer dizer que namorados não podem comprar um carro juntos, um apartamento juntos? Podem. Mas o fato dessas pessoas começarem a adquirir bens conjuntamente também é um indício, pode se configurar no indício de que eles estavam pretendendo sair do namoro e transformar aquela relação numa união estável, na entidade familiar. Isso, Elton, são parentes como a gente hoje. E é importante a gente esclarecer isso ao nosso telespectador, como hoje nós temos assim uma mudança muito grande de valores, de paradigmas. Então, o que aconteceu? As pessoas que se envolvem, elas têm, além assim da questão da responsabilidade afetiva, a responsabilidade emocional, que eu até já conversei aqui com a doutora Silele, que é a nossa psicóloga querida, que sempre está por aqui conosco, a gente observa que tem que haver esse cuidado também em entender a natureza daquela relação e as consequências legais daquelas escolhas. E a gente vai falar sobre isso. Por quê? Exatamente porque no momento de conflito, sim, você poderá ter grandes prejuízos se você não conhecer a lei, se você não se informar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, o que a gente vê hoje? As pessoas, por conta dessa evolução, elas estão constantemente produzindo provas contra elas mesmas ou a favor delas mesmas, que são as redes sociais. Então, hoje as pessoas começam a se relacionar, elas já colocam namoro sério, parceiro fulano de tal. Então, temos que ter cuidado com isso. E aí aparecem viagens juntos, como você diz, compram objetos juntos, assinam a internet juntos, né? E isso pode fazer prova no futuro contra você mesmo. Então, todo cuidado é pouco. E como a gente falou, Rosa, né, por ser muito frágil, muito estreita essa linha que divide, né, um namoro qualificado, uma convivência afetiva e a união estável, quando a gente está falando na perspectiva de que eles de comum acordo foram ao cartório registrar a união estável ou buscar o judiciário para reconhecer e dissolver, é tranquilo. Mas imaginemos isso num contexto de litigância, de briga, onde um quer que seja reconhecida essa união estável, e aí, obviamente, na maioria dos casos é por questões patrimoniais. Sim. Se os dois entraram na relação sem nada e saíram dela sem nada, pouco provavelmente alguém vai atrás para brigar e dizer, olha, eu convivi nesse período de tempo em união estável. As brigas normalmente são por questões patrimoniais. Então, como você muito bem pontuou, todos esses atos que as pessoas tomam, elas podem, mesmo que na percepção delas aquela situação não seja, ou seja, ela não seja de união estável, ela não queria, para ela aquela relação não era uma entidade familiar, não era união estável. Sim. Mas, se ela não conseguisse desincumbir dessas provas num processo judicial, por exemplo, como viagens, compra de patrimônio comum, mensagens, do Orkut, né? Namorando sério, né? Aquelas... Isso. Olha, o meu parceiro é do tempo do Orkut, veja só, realmente você acabou de se entregar, viu, Elton? Então, assim, imaginemos essas situações, num contexto de um processo, vai ficar complicado. Sim. Né? Por quê? Porque o caráter subjetivo é o mais difícil de se aferir, você lida com isso no dia a dia. Quando no contexto de um litígio judicial, um diz que é união estável, o outro diz que não é, mas os dois acreditam de fato nisso. Não tem ninguém mentindo. Para ele, por exemplo, não era união estável, e para ela era. Como é que você vai aferir essa parte subjetiva quando os dois estão falando a verdade? Porque era a percepção que cada um tinha daquela relação. E a gente responde já, viu, Elton? Então vamos agora para um rápido intervalo e nós voltamos já. Voltamos com Família na Real, hoje tratando sobre as diferenças de alguns tipos de relacionamentos.
como namoro, namoro qualificado e união estável. Aqui comigo, o meu parceiro de programa, o professor Elton Costa, servidor do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Muito obrigada, meu parceiro, mais uma vez, por estarmos aqui compartilhando nossa prática, compartilhando os nossos conhecimentos de uma longa jornada que nós temos aí no serviço público. E entre eles está o tema de hoje, que é os temas de hoje, que são união estável, namoro qualificado, namoro simples. Então, muito obrigada mais uma vez. Imagina, é sempre uma satisfação, Rosa. Eu queria que você trouxesse para a gente, Rosa, você já até nos disse, né, já nos explicou com maestria a diferença entre namoro qualificado, mas eu queria que você aprimorasse, esmiuçasse um pouquinho mais os nossos telespectadores sobre o namoro qualificado e por que ele não gera efeitos patrimoniais. Certo. Então, como a gente falava, o namoro qualificado é esse namoro que, vamos dizer, evoluir um pouco, né? O namoro simples, aquele namoro que a gente até ilustrou com a nossa época, que é um namoro que tem menos envolvimento, que hoje é mais difícil de acontecer. Talvez hoje o namoro simples, ele seja as conversas nas redes sociais, que hoje os paqueras têm, vamos dizer assim, que não é paquera também o nome, né? Que é... Deixa eu ver se eu lembro como é que é o nome. Eu acho que é crush, né? Que a gente tem até um autor que a gente conhece que colocou esse nome na doutrina dele. Então começa ali as conversas e saem, né? Mão dada, vai para um cinema. Então considera-se ali, não, estamos namorando, começamos o namoro. Então esse namoro simples é isso. O namoro qualificado, ele já evolui para uma situação de maior envolvimento. E por que não gera patrimônio? Porque, como nós dizíamos, a união estável ela é considerada uma família para a Constituição, para o Código Civil. Já o namoro qualificado, por mais que ele tenha uma situação de envolvimento maior, ele não apresenta os requisitos que a nossa legislação civil, bem como as leis ordinárias referentes à união estável, que ainda estão em vigor em vários artigos, né? Então nós tivemos, claro, alguns artigos que foram revogados tacitamente ali pelo Código Civil, mas são leis que ainda estão em vigor, né? 94, 96, que vieram aí regulamentar a união estável. Então, essas leis, nós tivemos a Constituição Federal em 88, né? Só para a gente fazer aqui vamos dizer assim, um cronograma temporal, vamos dizer assim. Nós tivemos a Constituição de 88, que trouxe a união estável como família, mas ela não considera o namoro como família. Exatamente. Por quê? Porque não gera deveres e direitos como no caso da união estável, que a gente tem ali dever de lealdade, nós temos dever de partilhar os bens, né? Então, são deveres e direitos que são constantes na união estável e que alguns requisitos também que essas legislações trouxeram e ao longo do tempo foram evoluindo. Por exemplo, Elton, para que o nosso telespectador saiba, antigamente a união estável se exigia 5 anos para que fosse considerado união estável. Hoje, trouxe uma maior dificuldade para as pessoas, para os profissionais, comprovar, né, essa união estável. Por quê? Porque não se exige um fator temporal. Então, eu posso ter um namoro de 10 anos. Inclusive, eu conheço uma amiga que ela passou 10 anos namorando e a gente até brinca, depois que passou tudo, que ela já está bem, né? Ou seja, ela foi enrolada 10 anos, a gente brincando, né? Que a gente sempre tem esse hábito de dizer, e aí, vai casar? Para de enrolar a filha alheia, né? É uma expressão bem piauiense mesmo. Então, eu conheço situações dessa que ela vivia, ela namorava, ela tinha um namoro sério, um namoro qualificado, que a lei, a doutrina traz esse termo, como nós reforçamos, não existe na lei, namoro qualificado, foi uma construção doutrinária jurisprudencial para facilitar o entendimento dessa diferença. Então, a resposta é essa, porque o namoro ele não é considerado família, portanto, ele não traz qualquer consequência jurídica, tá certo? E aí, Elton, eu queria também conversar com você, no caso aí da Virgínia e do Vini Júnior, que é o
o casal, vamos dizer assim, que nós escolhemos hoje para facilitar o entendimento do nosso telespectador sobre os temas, muita gente está dizendo aí, mas eles conviviam, viajavam juntos, apareciam nas redes, tinham rotina ou tem rotina, tem a questão da publicidade, da convivência. Então, isso aí que está acontecendo, são suficientes para caracterizar a união estável ou falta algo mais importante, que é o pulo do gato, hein, doutor El? Aí é que está onde está o X da questão, né? Olha só, para que o telespectador possa entender de uma forma bem simples, a união estável, para que ela se configure, ela precisa de alguns requisitos. Dentre eles, a convivência pública, né? Duradoura, estável, contínua, mas o plus, a cereja do bolo, aquele item, aquela situação que não pode faltar, mesmo que as outras se enquadrem na situação daquele casal, daquele relacionamento afetivo, é a intenção de constituir família. A vontade deles de que aquilo não seja mais um namoro e seja uma forma de família. Da mesma forma como você bem nos trouxe, o namoro ele não é considerado juridicamente uma entidade familiar, a união estável foi alçada a essa categoria de entidade familiar lá na Constituição de 88. Então, para que qualquer relacionamento afetivo, mesmo que tenha, como no caso que a gente trouxe, viagem juntos, relacionamento público, contínuo, estável, público até demais, como patrimônio a gente vê. comum, se for o caso, juntar escovas, conviverem, um período na casa de um período na casa de outro. Mas, se eles dois, Vini e Júnior e Virgínia, não tiverem um para o outro como um casal, uma família, essa relação, esse namoro pode ser qualificado, extremamente qualificado, maximamente qualificado, mas não vai ser considerado união estável, mesmo que, repitamos, eles convivam publicamente, eles viajem juntos, ele brinque com os filhos dela, né, eles se envolvam com as famílias respectivas, ou seja, ele participe da vida familiar dela, ela participe da vida familiar com os pais dele, etc. Mas se eles dois não se entenderem como um casal, em união estável, como uma família, isso não vai ser considerado. E aí a gente volta para aquela questão do litígio. Qual seria um problema disso lá na frente? A gente vai até ver daqui a pouco, né? Sim. É se um deles, em determinado momento, achar ou passar a entender, e aí entra o caráter subjetivo, que é sempre o grande problema, passar a entender que isso não é mais um namoro, né? Suponhamos ele pode dizer, opa, já estou convivendo com ela há tanto tempo, ela já está aqui em casa, já estou aqui, eu acho que eu já posso considerar ela como minha mulher. Isso, Elton, então aqui também vale a gente dizer que, especialmente nas situações que envolvem um patrimônio muito grande, né, como o deles, né? Virgínia hoje é uma das mulheres mais ricas, uma das influenciadoras que mais movimentam. Ela tem linha de maquiagem, ela tem muitas coisas, ele como jogador de futebol também. Então, eu acho que essa preocupação é bastante válida. Não é que as pessoas que não têm o que se preocupar, claro que tem, mas os conflitos, quanto menos bem, como a gente colocou, menos vai ter conflito. Então, no caso deles, eu acho que vale muito a pena uma consulta jurídica. Para quê? Para que eles consigam realmente entender, e nós vamos falar sobre esse alinhamento dos parceiros em relação à natureza da relação que eles vivem. Perfeito. Inclusive, aproveitando o gancho de jogador, nós temos um jogador do mesmo time do Vinícius Júnior, que é o Endrick, né, do Real Madrid, que ele sim, quando ele foi para o Real Madrid, foi para Madrid, foi morar lá, ele fez um contrato de namoro com a namorada dele, que inclusive mora com ele, salvo engano, lá em Madrid. Mas eles pactuaram, constituíram um contrato de namoro para deixar claro que aquela situação, apesar dela morar lá em Madrid com ele, conviver com ele,
é apenas um namoro, Muito bem não lembrado. uma união estável. Como realmente eu não sei quem joga onde, nós já trouxemos o caso do Hendrick, sim. Inclusive, ele é do Palmeiras, meu marido é palmeirense, minha filha amada é palmeirense. Então, a gente trouxe aqui o caso do Hendrick. E, por sinal, o Palmeiras perdeu no domingo, né? Foi uma pena. Aí os flamenguistas estão muito felizes. Mas lá em casa é todo mundo palmeirense. Inclusive, a gente acabou de adquirir um cachorro que a gente colocou o nome de Abel, meu cachorro maravilhoso, meu amor, que é o técnico da seleção. Então, é muito bem lembrado, o Hendrick, ele resolveu ali regulamentar, dizer, olha, nós estamos vivendo um namoro. E isso afasta, pelo menos a princípio, a gente também vai conversar sobre isso, afasta a questão do patrimônio, né? Da questão da preocupação, afasta ali a união estável a princípio. Perfeito. E aí, aproveitando esse gancho do que afasta, do que configura, do que atrai, uma questão que sempre gera dúvida, sempre traz, meu Deus, será que isso é importante, será que isso é necessário? Que é a questão da coabitação, do morar juntos. Hoje, a união estável, para ela se configurar, ela exige que esse casal conviva, more sob o mesmo teto? Sim. Elton, eu queria aproveitar essa dúvida, que é também bem comum e que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, para eu concluir a questão do contexto temporal, que eu acabei mudando de assunto, então, e falar um pouco de cada um dos requisitos que configuram a união estável. Porque nós já falamos de vários requisitos aqui, mas eu queria aproveitar o programa para esclarecer cada um, para que o nosso telespectador saia craque daqui e nunca mais tenha dúvida, eu estou no namoro ou eu estou na união estável. E possa se proteger, que a nossa ideia aqui é essa proteção, é o respeito, é o diálogo, estar sempre dialogando com seu parceiro, porque é claro que você não está namorando e nem vivendo em união estável, sempre preocupado com o patrimônio, não é isso. Mas como nós estamos dia a dia atuando nas varas de família, a gente sabe que numa situação de conflito, tudo se complica mais se não tiver o combinado, como a gente chama. Sim. E esse combinado, muitas vezes, ele tem que ser levado a um cartório, à justiça, para que seja regularizado. Então, a Constituição Federal, em 88, ela tratou de dizer, olha, a união estável é família, mas não fez isso em relação ao namoro. E nós precisamos de duas leis que vieram regulamentar, tratar sobre a união estável, que foi a legislação em 94 e em 96. E nós tivemos também o Código Civil, né, de 2002, que veio trazer, ratificar, confirmar os requisitos que existiam nessas duas leis, que foram se aprimorando. Então, exigia-se 2 anos para se considerar união estável, depois passou, ou melhor, 5, depois passou para 2, e aí chegou no Código Civil, o Código Civil trouxe os requisitos que hoje vigoram, né, vamos dizer assim, que é o 1723 do Código Civil, que diz lá, o que é uma união estável? É uma relação pública, certo? Duradoura, com a intenção de constituir família e contínua. Então, pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família. Vamos falar um pouco sobre cada um desses requisitos. A publicidade, como o próprio nome diz, a sociedade, os vizinhos, os familiares têm que conhecer aqueles parceiros, aquele casal, como uma família. Olha, eles vivem, inclusive nas audiências, qual a pergunta que a gente faz? Você conhece os dois? Você conhece como um casal? Como marido e mulher? Por quê? Porque eles vão logo dizer, não, doutor, para mim que eles eram só namorados, eles nunca vi assim, nunca os vi como um casal. Então, isso é publicidade, é essa visão, vamos dizer assim, que a sociedade tem sobre aqueles parceiros. A continuidade é a questão de não terminar toda hora, como o próprio nome diz, uma relação contínua, certo? Aquele casal, ele não tem idas e vindas, porque a gente sabe que tem casal que passa mais tempo brigando e terminado do que juntos. E isso pode atrapalhar na caracterização da união estável. Então, essa continuidade, a lei, ela também trouxe como requisito. Então, tudo aqui está nesse artigo que eu citei. A publicidade, a continuidade, a durabilidade. Aí vem um problema. Por quê? Porque a durabilidade, ela é um requisito bastante subjetivo.
Porque quando eu digo quanto tempo essa relação ela dura, não existe um tempo hoje na lei como existia antes. Então, como eu disse, 1 ano de relação pode caracterizar a união estável, dependendo da intenção. E pode também caracterizar um namoro. 10 anos pode ser um namoro, mais 2 anos pode ser uma união estável. Então, agora a gente vai trazer, como o doutor Elton já falou, esse requisito que, vamos dizer assim, é aquele determinante para diferenciar o namoro qualificado da união estável, que é exatamente a intenção de constituir família. Mas a intenção, e é bom que se diga, doutor Elton, não é assim, olha, eu no futuro quero formar uma família, porque isso é importantíssimo. Eu vejo muito profissional errando isso. O casal, ele não tem uma intenção futura de constituir uma família. Isso é no namoro. Na união estável, eles já vivem uma família. A gente diz intenção no sentido de eu penso que eu vivo o quê? Né? Eu estou nessa relação para quê? Então, esse alinhamento do casal é importantíssimo e a gente também vai trazer isso aqui. Então, não, tá? A questão de morar juntos, de coabitação, que é um termo legal que a gente chama, não obrigatoriamente vai ser o indicativo de que a pessoa vive união estável. E aqui é bem comum, a gente vê, por exemplo, no serviço público, eu conheço casos de uma juíza que é juíza em outro estado e o marido mora aqui. Sim. E ela passa a maior parte do tempo nesse estado, em outro lugar, e o marido aqui. Então, por vezes, Elton, e por isso que a legislação, ela precisa ir se modernizando, precisa ir acompanhando os fatos, né? A gente sabe, a gente sempre fala aqui, que no direito das famílias, os fatos andam muito rápido. E a lei, ela não consegue acompanhar. E, por vezes, quem tem que dar resposta é a jurisprudência, são os juízes, os tribunais, né? E eles precisam dar uma resposta à sociedade. Então, começou a existir essa modernidade, porque no tempo, antigamente, como a gente diz, raramente um casal não morava na mesma casa. Eu lembro que a minha avó diria logo, que casamento é esse? Que um mora aqui, outro mora lá no sul do Brasil. Entendeu? Então, meio que tá vendo assim os nossos pais, os nossos avós falando isso. Mas hoje, com a modernidade, com a facilidade da comunicação virtual, isso tornou-se muito presente e muito tranquilo. Então, às vezes, viu, Elton, tem casais que moram até melhor separados, que eles até optam por isso. Olha, vamos casar, mas vamos ter quartos diferentes. Por quê? Porque um gosta da temperatura mais alta, outro da temperatura mais baixa, outro dorme mais cedo, outro dorme mais tarde. Tem aquela rotina que acaba desgastando o casal e tem pessoas que optam hoje, não, vamos ter quartos separados. E se for possível, se for preciso, eu não vou renunciar a um concurso que eu lutei a vida toda para passar, porque eu acho que perfeitamente a gente pode manter a nossa relação pelo tempo que a gente quiser, isso não vai ser um empecilho, né? Então, a gente vê o quanto que isso hoje evoluiu, né? Porque muitas pessoas vão dizer, meu Deus, que absurdo, como é que eu vou me casar com uma pessoa para ele morar longe de mim? Pois tem muitas situações. E o importante é que você respeite, né? Se você não concorda, se você não quer para a sua relação, está tudo bem. Importante a gente respeitar e entender que a lei, o fato de morar juntos não significa que seja união estável. E o contrário também, morar em casa separada não exclui a caracterização da união estável, né, Elton? Perfeito, Rosa. E aí, Elton, a gente vai falar agora um pouco sobre os efeitos patrimoniais, né, da relação. E você pode falar um pouco para a gente, Elton, sobre quando é que, na sua opinião, começa a união estável, né? Sobre a questão do regime de bens que é aplicado ali à união estável, se realmente, como é que vai ficar essa questão dos efeitos, qual é a melhor forma de se proteger juridicamente em relação à união estável? Perfeito, Rosa. Olha só, como a gente trilhou essa jornada até agora, né, o namoro, quando ele passa a ser união estável, começa ali a surtir, né, a gerar efeitos de ordem patrimonial, né? Então, o que é necessário fazer para
regulamentar essa situação e proteger um ao outro nessa questão patrimonial. Se aquela relação ainda é um namoro, o instrumento mais tranquilo que se tem hoje, né, que você já falou muito bem no bloco anterior, é o contrato de namoro. Sim. Então ali fica especificado que ali é uma relação ainda somente de namoro e isso, por conta desse contrato, se afastam as questões patrimoniais. Elton, você quer dizer que se virar união estável depois, esse contrato de namoro vai afastar? Não. O que a gente está dizendo é que enquanto esse contrato estiver vigente e isso não virar uma união estável, ele vai servir como blindagem patrimonial. Sim. Uma outra forma, e aí eu conheço muita gente que se antecipa já pensando nessa possibilidade, olha, eu não quero ficar discutindo se isso é namoro ou união estável. Então eu vou regulamentar como união estável, mas vou estipular como regime de bens a separação. Isso. Então, independentemente de em que momento o relacionamento da Virgínia e do Vini Júnior saia de namoro e vire união estável, eles podem usar esses dois instrumentos. Ou um contrato de namoro, que isso pode ser questionado numa discussão sobre união estável, ou eles podem já se antecipar, como eu conheço gente, repito, que faz isso, que fez isso. Vamos ficar batendo cabeça, não. A gente está convivendo junto, está dando tudo certo. Estipulam um contrato de união estável e adotam o regime da separação de bens. Então, independentemente de ser namoro ou união estável, já está regulamentado e cada um protege o seu patrimônio da forma que acha mais interessante. A gente continua já. Então a gente vai agora para mais um intervalo e voltamos já já. Família está de volta, hoje tratando sobre convivência, tipos de relacionamento, namoro e união estável. Pegando como exemplo um casal bem conhecido, a apresentadora e empresária Virgínia Fonseca e o jogador Vini Júnior. Comigo, o meu colega e parceiro aqui, Dr. Elton, mais uma vez, muito obrigada. E a gente dá seguimento a esse tema tão importante, interessante, que a gente tem muitas questões práticas em nossa área de atuação, não é, Elton? Perfeito, Rosa. A gente encerrou o bloco anterior falando um pouquinho sobre a questão patrimonial, né? E aí eu queria que você esclarecesse para a gente se o contrato de namoro ele realmente protege, né? E se, por exemplo, no caso da Virgínia e do Vini Júnior, se ele serviria, né, para afastar a união estável. Então eu queria que você trouxesse mais detalhes para a gente sobre o contrato de namoro. Que é fundamental, né? Como a gente conversou aqui, Elton, na pandemia as pessoas tiveram essa preocupação maior de blindagem patrimonial, que é assim que a gente chama, e o que é isso? É afastar a união estável, exatamente porque muitos casais, mesmo namorando, passaram a viver juntos. O contrato de namoro, ele é um instrumento que a pessoa pode ali fazer de uma forma particular, inclusive no cartório. Ela pode trazer cláusulas, como você disse que o Hendrick fez com a namorada. Então, hoje, o contrato de namoro, ele pode vir para dizer, olha, realmente nós estamos vivendo um namoro, né? E, de certa forma, ele serve sim como uma prova, né? Só que essa prova, ela não é uma prova contundente quando um deles, na relação, entende que não vivia um namoro. Ou seja, ele não vai impedir que essa pessoa judicialize, né? Então, se eu assinei um contrato de namoro, tá? E eu concordei que aquilo era um namoro, e assinei um contrato, fui ao cartório, realmente, até pelo princípio da boa-fé, essa pessoa, depois, ela via dizer que vivia união estável, o juiz ele vai levar em consideração tudo isso. Mas acontece que são as situações mais comuns de a pessoa assinar aquele contrato de namoro. Não, de fato eu vivo um namoro. 2025 eu estou vivendo um namoro. Só que esse namoro ele perdura até 2030. Nós estamos em 2025, vai até 2030. O que é que essa pessoa diz? Olha, doutora Rosa, ela vai procurar a gente e ela diz, doutora Rosa, eu vivi realmente um namoro em 2025, porém, eu estou em 2030, eu entendo que isso passou a ser união estável, que ele evoluiu para a união estável. E aí ela vai entrar na justiça
para judicializar, para provar o período que ela estava em namoro e o período que ela vivia em união estável. Por quê? Doutor Elton, hoje eu acho que uma das coisas mais importantes que o profissional precisa tomar em relação a provas na questão da união estável, na questão do namoro, é exatamente o período. Porque esse período, ele pode ser alvo de conflitos na justiça. Então, existe a possibilidade de um acordo, claro, né? De repente, o outro parceiro concorda, não, tudo bem, a gente viveu um namoro até 2018, mas depois de 2018 a 2000, ou melhor, nós estamos em 2025, a 2030, né? Então, até 2025, que é esse ano a gente viveu um namoro, depois passou a ser união estável, e aí sim vai interferir ali na questão da partilha de bens e de todos os direitos da legislação. Então, é importante dizer que o contrato de namoro é muito válido. No caso da Virgínia, por exemplo, como a gente falou no bloco passado, que tem um patrimônio muito alto, e o Vini Júnior, eles fazerem ali um contrato de namoro é interessante, sim, com cláusulas, né, que eles podem colocar de natureza patrimonial, de natureza pessoal, existencial, como a gente chama, vale muito, porque inclusive o Hendrick colocou algumas cláusulas muito bobas, né, engraçadas até, dizer eu te amo todos os dias. Então, assim, tudo pode hoje, desde que não fira a ordem pública, o direito do outro cônjuge, né? Então, não tem problema você constar esse tipo de cláusula e também o regime de bens. Então, como você colocou, no contrato de namoro, ele poderá colocar, hoje a gente vive um namoro. E aí, daqui a 2 anos, eu posso rever esse contrato e fazer um contrato de convivência, né? Então, respondendo a sua pergunta, é importantíssimo que esse casal tenha a consciência e possa regulamentar, porque para a união estável, o regime que é aplicado no silêncio das partes é o da comunhão parcial, né? E esse regime, ele vai o quê? Garantir metade do patrimônio adquirido durante a relação para cada um, de forma que seja 50% para cada um. E aí, Elton, a gente falou muito aqui sobre boa-fé, a gente falou muito aqui sobre confiança, sobre respeito. E aí, qual é a sua opinião, o que é que você diria para o nosso telespectador, para quem está vivendo um relacionamento moderno, com viagens, essa rotina que a gente falou, de morar juntos, rotina compartilhada, redes sociais, e quer evitar essa insegurança jurídica? O que é que você diria para a gente aqui finalizar com chave de ouro? Perfeito, Rosa. Olha só, diante de todo o tempo que a gente vivencia, você também, tanto quanto eu, essas questões sendo discutidas em tribunais, né, no nosso cotidiano forense, o que me parece que é a chave de tudo isso para evitar insegurança, para evitar esse risco constante de se confundir uma situação de namoro com uma situação de união estável. E o que me parece que é o cerne, o ponto central de todas essas discussões no judiciário é a questão do equilíbrio emocional e, acima de tudo, da comunicação. Quando as partes, quando as pessoas que estão no relacionamento dialogam e deixam, né, expressam com clareza o que uma sente em relação à outra, ou seja, deixa claro que eu estou convivendo com você namorando. Olha, eu acho que a gente já passou ali no namoro. Sim. Então, quando há o diálogo e quando isso é feito de uma forma clara, as chances de que essas questões se tornem conflitos e cheguem como chegam muitas vezes aos tribunais, né? E muitas dessas vezes é exatamente pela falta de diálogo. Em que sentido? Dessa clareza de que cada um saiba exatamente que pé está aquele relacionamento. Exatamente, e a gente também sempre orienta a procurar um especialista, porque a gente trouxe aqui de uma forma bem dinâmica, de uma forma leve, as diferenças e os direitos que cada um tem, mas na dúvida, procure um especialista em família que possa lhe orientar e dizer, olha, o que é adequado para a sua relação. Você vai fazer um contrato de convivência, um contrato de namoro, né? Você, enfim, trazer
essa clareza, né, que essa clareza que o Elton falou é fundamental, que é ali entre as partes, que é esse respeito, como a gente fala muito, essa responsabilidade afetiva, o diálogo e também a parte jurídica, né, para que eles entendam as consequências ali do final da relação e das escolhas que eles fizerem ali durante o período que estiverem juntos, não é isso? Excelente. Eu e Elton mostramos hoje que o direito das famílias acompanha a vida real. E a vida real é dinâmica, por isso é natural que um relacionamento público, carinhoso e cheio de afinidade gere dúvidas sobre namoro qualificado e união estável. O caso da Virgínia e do Vini Júnior deixa uma lição importante. Gestos de afeto, convivência e objetos na casa do parceiro não são suficientes para caracterizar união estável. A chave está na intenção clara e comprovada de constituir família, na estabilidade da relação e no comportamento social do casal, que assume esse projeto de vida em comum. Cada relação é única e cada escolha também. E cabe ao casal decidir: querem apenas um namoro? Querem namoro qualificado? Ou já vivem de fato como uma família? O importante é que exista diálogo na relação, consciência jurídica, respeito e liberdade para construir vínculos com segurança. Então, doutor Elton, mais uma vez, muito obrigada. Nosso bate-papo foi maravilhoso e muito esclarecedor. Sempre a satisfação e até o próximo. Então, até o próximo Família na Real e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.